Você sabe o que são os padrões arquiteturais, para o que eles foram criados e como eles podem alavancar a sua carreira como programador? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Eu sou Everton Oliveira, engenheiro de software, e neste canal compartilho conteúdo para te ajudar a ser campeão na jornada como dev. Então, bora pro vídeo. Então, para a gente entender o que são padrões arquiteturais, primeiro vamos entrar aqui num detalhe do que é um padrão. Um padrão é uma solução para tratar um problema que acontece com frequência dentro de determinado contexto de software, né? Então, imagina que desde a década de 70 você tem programadores trabalhando, resolvendo problemas, a maioria deles parecidos, né? Soluções de armazenar, consultar dados, aplicar alguma regra de negócio. E para resolver esses problemas, esses programadores foram propondo soluções que se mostraram eficazes em resolver determinado tipo de problema. E cada padrão possui uma vantagem e uma desvantagem. Então é interessante que a gente conheça os padrões, conheça as vantagens e desvantagens para a gente entender bem onde e quando a gente deve usar um determinado padrão. E o que é um padrão arquitetural? Ele é um conjunto de princípios e diretrizes, né? Então ele é um norte que orientam a estruturação e a organização de um software. Então ele define como as partes do software devem interagir e se comunicar e qual responsabilidade cada parte deve ter. Então esse padrão arquitetural ele olha o problema como um todo, pensa quais peças, né, quais pedaços de software, quais componentes de software a gente precisa ter para atender aquele problema de negócio e como que vai ser a interação entre eles. Um padrão arquitetural é independente de tecnologia e linguagem, então você aprende um padrão arquitetural, você usa ele em C#, em Python, em linguagens que seguem o mesmo paradigma ou até mesmo linguagens que mudam de paradigma, né? Por exemplo, tem linguagem ali que é orientada a objeto, tem linguagem que é mais funcional, mas existem padrões que você consegue, de certa forma, intercambiar aí entre esses paradigmas. Então é muito importante que a gente aprenda o que são padrões arquiteturais, porque isso é um conhecimento que é a fundação do nosso conhecimento técnico, faz parte da fundação para a gente conseguir construir aplicações que atendam com excelência o problema de negócio que elas se propõem a atender. E a escolha de um padrão arquitetural deve ser realizada de acordo com as necessidades específicas do projeto e do negócio, né? Por que isso? Porque existem padrões que beneficiam performance, padrões que beneficiam testes, padrões que beneficiam escalabilidade, padrões que beneficiam tempo de desenvolvimento, né? Se você tem um tempo curto ali de time to market, de entregar a solução, você tem padrões que são complexos e que você levaria muito tempo para entregar um software usando aquele padrão. E tem padrões que são mais simples, mais fácil e rápido de criar uma aplicação utilizando ele. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente conheça os padrões existentes e qual padrão se encaixa melhor na nossa aplicação. Se a gente não tiver esse conhecimento, a gente cai num erro que eu cometi bastante vezes na minha carreira lá atrás, que eu não conhecia os padrões e implementava coisas ali de acordo com o que vinha na minha cabeça. E aí a cada vez que subia para produção, o usuário ia utilizar alguma feature do sistema e encontrava um problema novo, às vezes problema funcional, né, de regra de negócio, às vezes problema não funcional, de escalabilidade, de performance. E você tendo um padrão de software para direcionar o seu software, né, direcionar o desenvolvimento do software, isso vai reduzir muito o número de problemas,
porque é um padrão que já foi utilizado várias vezes, já foi testado várias vezes e se mostrou eficaz ao longo do tempo. E antes de avançar aqui para mostrar quais são os principais padrões, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você consegue se inscrever para receber conteúdos exclusivos. A gente tem os conteúdos abertos aqui do canal e quem se inscrever, eu vou enviar conteúdos exclusivos, não tem custo nenhum, é gratuito. Eu vou enviar conteúdos para você alavancar a sua carreira como programador e esses conteúdos vão estar disponíveis só para quem se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição. O primeiro padrão arquitetural que nós vamos ver é o MVC, que é o Model View Controller. Ele é organizado em 3 camadas, né? A camada de apresentação, que é a View, que é uma camada de interface gráfica. Você tem a Controller, que é uma camada que é responsável por gerenciar o tráfego da informação, né? Ela recebe a informação, acessa a Model para aplicar alguma regra de negócio, depois retorna para a View para exibir essa informação para o usuário. Um exemplo de utilização é de uma aplicação aqui com um relógio digital e um relógio analógico. Então a View ela busca a informação de horário acessando a controller acessa o model que detém essa informação, né? Tem a parte ali de persistência de dados. A model retorna os dados para a controller e a controller devolve para a View, que renderiza as informações. E um ponto legal aqui desse padrão, não sei se vocês perceberam, mas tem a View de relógio digital e a View de relógio analógico, e a gente tem apenas uma controller, né? Então a gente tem esse reaproveitamento de código para a gente criar novas views, novas interfaces, se elas utilizarem a mesma informação. Nesse caso aqui elas utilizam a informação de horário, então show de bola, a gente consegue ter mais de uma view olhando para a mesma controller. Falando um pouco das vantagens, né? A gente no MVC tem responsabilidades claras e específicas de cada camada. A gente tem a reutilização de código, que é aquele modelinho da View poder usar a mesma controller e model. A gente tem uma alta testabilidade porque eu consigo realizar mock das demais camadas. Se você não conhece muito bem esse contexto de mock, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar a referência para ele aqui em cima, em que eu mostrei uma ferramenta ali de testes unitários e explico um pouco desse conceito de mock. E falando de desvantagens, o aumento do tamanho e complexidade pode dificultar a escalabilidade, né? Se você tem um crescimento muito grande de views, de controller, você começa a ter um pouco de problema para escalar isso, para separar isso em servidores diferentes. Então é interessante que essa aplicação MVC ela seja um pouco mais enxuta para um contexto específico. E o deploy completo precisa ser realizado mesmo que você tenha alterado só uma view, por exemplo, né? Então isso traz um pouco de risco para o negócio. E as mudanças não são tão fáceis dado o alto acoplamento das camadas. A view depende diretamente da controller e a controller da model. Então se você tem uma alteração na model, você precisa sair mexendo em todo o restante do código. Você já conhecia o padrão MVC, já usou em algum projeto, achou que é legal ou não? Comenta aqui, deixa o seu comentário, a sua experiência com esse padrão. E agora a gente vai falar de um outro padrão que é bem interessante, que é o padrão de arquitetura em camadas. Esse padrão ele é bastante utilizado, às vezes até sem saber que está sendo utilizado, porque a gente como programador às vezes separa já as responsabilidades em algumas camadas, mas sem entender muito bem que já existe um padrão arquitetural para isso, como que ele funciona. A gente acaba seguindo ali meio que um raciocínio lógico de fazer isso. E o que é, né, esse padrão de arquitetura em camadas? Ele é um padrão organizado em camadas com nível hierárquico bem definido. Então a gente tem uma camada 1 que depende da camada 2, que depende da camada 3, e cada camada
depende imediatamente da camada inferior. Você não pode, na camada 1, ter uma dependência da camada N diretamente, né? Você tem que ir passando camada a camada de acordo com o nível hierárquico. E cada camada possui uma responsabilidade específica. Um exemplo de utilização, a gente tem essa camada de apresentação, que é responsável por renderizar os dados ali para um usuário, né? E nesse exemplo a gente tem uma tela de cliente, uma de transferência. A gente tem a camada de negócio, que tem os objetos ali de customer e de transfer, né? De cliente e de transferência, e essa camada é responsável por aplicar regras de negócio de acordo com os dados recebidos. A camada de persistência, que vai pegar o estado, né, desses objetos e armazenar num banco de dados, e a camada de dados, que é onde realmente o dado fica armazenado ali, que é um SQL Server, um Oracle, uma SQL, por exemplo. Esse aqui foi um exemplo, não necessariamente você precisa seguir dividir nessas camadas, você pode ter camadas aí de acordo com o que você entender que faz mais sentido pro seu software, mas esse é um exemplo que geralmente o pessoal utiliza no dia a dia. Falando um pouco de vantagens e desvantagens, né? Cada camada ela tem uma responsabilidade clara e específica, então você consegue ter uma separação bem legal. Você tem uma testabilidade alta também, porque você consegue mocar as demais camadas para testar uma camada especificamente. Ele é fácil de entender, dado que uma camada tem uma dependência direta da camada inferior. E falando um pouco de desvantagens, né? Se você tiver um número alto de camadas, pode onerar a performance, porque a informação vai passando camada a camada até chegar na base de dados, por exemplo. Então, você pode ter uma queda de performance. O aumento do tamanho, né? Se você cresce muito a sua aplicação, isso pode dificultar a escalabilidade também. E as mudanças não são tão fáceis, dado o alto acoplamento, que é um pouco que a gente falou lá no MVC. Você faz uma alteração em uma camada, isso pode ter efeito colateral nas camadas superiores e você precisar fazer alterações nelas. Até pulei um pouco aqui antecipado o slide, mas comenta também se você conhece, já usou, utiliza, se acha legal ou não essa arquitetura em camadas. E vamos para a última aqui, que é um padrão arquitetural que é bem interessante, que é o Publish Subscribe, que ele é um padrão arquitetural que permite um aplicativo de enviar mensagens, anunciar eventos para vários consumidores e de forma assíncrona, né? A gente vai entender como que isso funciona. E ele tem um baixo acoplamento com esses consumidores, porque ele não precisa conhecer quem são. A gente tem um intermediário que reduz esse acoplamento. Então ele funciona dessa forma aqui, né? Você tem um publisher que é responsável por enviar uma mensagem, produzir um evento. Você tem um message broker, que é uma aplicação responsável por receber essas mensagens e disponibilizar para quem está inscrito para receber aquele tipo de mensagem. E aí você pode ter várias aplicações inscritas para receber essa mensagem. Então perceba que é bem tranquilo aqui de você ter uma aplicação subscriber C aqui consumindo essa mensagem, e para o publisher nada mudou. Então é bem interessante para você conseguir estender comportamentos da sua aplicação utilizando esse padrão. E você também tem um baixíssimo acoplamento aqui entre o publisher e o subscriber, porque você tem esse message broker no meio. Vantagens e desvantagens. A gente tem um baixo acoplamento aqui por não conhecer os subscribers, que foi um pouco do que a gente já viu. Escalabilidade e performance, porque o publisher ele precisa apenas enviar a informação para o broker e ele já está livre de novo, então isso aumenta bastante a performance.
Você tem fluxos de trabalho assíncronos, né? Um publisher envia mensagem para o broker e aí você tem vários brokers ali trabalhando de forma, vários workers, né? Os que estão inscritos ali trabalhando de forma assíncrona. E aí você tem esse ganho de não precisar ficar segurando uma requisição aberta ali, por exemplo. E algumas desvantagens do lado do subscribe, de quem está inscrito. É preciso ter uma validação se essa mensagem já foi processada anteriormente, porque você tem algumas formas ali de produzir em duplicidade. Se tiver algum problema de rede, alguma coisa nesse sentido, pode ser que uma mensagem seja enviada mais de uma vez. Então é extremamente importante que exista idempotência para mitigar o processamento duplicado, né? Idempotência nada mais é do que você ver se você já consumiu uma mensagem anteriormente e validar se essa mensagem pode ser consumida e processada mais uma vez. Também tem uma desvantagem de latência adicional, porque essa comunicação ela tem um intermediário, e para enviar uma mensagem para o intermediário e consumir uma mensagem desse intermediário, você tem uma latência de rede, né, para essa informação trafegar ali via rede para esse broker. E também ele é um pouco mais difícil de rastrear falhas e debugar, porque numa aplicação em camada o código está todo ali, você vai debugando, vê onde quebrou. Já nesse publish subscribe, às vezes acontece um problema em um dos subscribers ali, um dos inscritos, e é um pouco mais difícil de entender onde foi o problema. Se você tem interesse em saber mais sobre padrões arquiteturais, conhecer outros padrões, ver exemplos práticos de implementação usando C#, .NET, comenta aqui no vídeo. Se vocês tiverem interesse, eu vou trazer mais assuntos a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Nesse canal eu compartilho conteúdo sobre .NET, sobre testes e também soft skills, com o objetivo de ajudar você a ser campeão na sua carreira como dev, na sua jornada como programador, e ter melhores resultados na sua carreira, alcançando posições no mercado que são bem interessantes. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.